Olá, mundo. A aula de hoje vai ser interessante. Vai ser a primeira aula onde a gente vai mostrar gráficos na tela. Então, eu vou sair desses exemplos puramente numéricos. Vocês vão ver que a matemática ainda pega um pouquinho para mostrar gráficos, para mostrar desenhos. Na verdade, vou utilizar uma biblioteca de gráficos focadas em gráficos científicos. Então, não é para desenhar o personagem de um jogo ou coisas desse gênero. A gente vai criar gráficos no sentido da aula de matemática, né? Com dois eixos, x, y, uma curva, algo desse gênero. E, enfim, depois eu vou, como que chama, abusar um pouquinho dessa biblioteca para fazer alguns exemplos mais artísticos. Né? O desafio que eu lanço para vocês agora é desenhar uma carinha feliz. Eu não vou resolver isso nesse vídeo, eu vou mostrar como faz um círculo e a partir daí eu espero que vocês consigam, pelo menos, entender mais ou menos onde é o caminho das pedras. E mais para frente no curso, a gente vai ver bibliotecas gráficas mais focadas para jogos e coisas, né, que fazem desenhos mais interessantes na tela. Mas enfim, essa aqui já está instalada no Datalora, por isso que eu escolhi, ela é muito utilizada no Python, chama Matplotlib. Então, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é como importa uma função de um módulo no Python. Porque a gente vai usar várias funções do módulo math e principalmente dessa biblioteca Matplotlib. Tá? Quem estiver utilizando o Python no próprio computador, precisa instalar essa biblioteca se ela já não estiver instalada. Então, eu sugiro que, enfim, googlem como que instala o Matplotlib. Vai depender um pouco de como que você instalou o Python na máquina. Mas se estiver utilizando Datalog, Google Colab ou quase qualquer uma das alternativas de Python na nuvem, elas vêm com o Matplotlib pré-instalado. Mas vamos começar primeiro com as funções matemáticas. E eu quero mostrar o comando de importar funções. Tem duas versões desse comando. Uma delas é assim: from um módulo, nome do módulo, nesse caso eu quero importar funções matemáticas, elas estão guardadas no módulo math. Então, from math, import, e aqui eu escolho a lista de funções. Tá? Essa é uma das maneiras de usar o import. Eu digo a lista de funções ou de símbolos que eu quero importar de um determinado módulo. Tá? É lógico que eu tenho que saber quais são os nomes das funções, e para isso, às vezes, é necessário consultar a internet, o help do módulo, enfim. Tá? E uma vez que eu tenho essas funções, deixa eu apagar essa célula, não preciso de criar duas células, não preciso criar duas células. Eu posso utilizá-las aqui embaixo. Então, square root é raiz quadrada. Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 4, senos e cossenos. Vou importar mais uma aqui, radians. Tá, então, seno e cosseno, eu posso colocar aqui, por exemplo, cosseno de 90 era para ser zero se eu fosse 90 graus, mas as funções seno e cosseno do Python usam radianos e não graus. Para converter de um para o outro, eu utilizo radians. Então, isso aqui vai me dar, o radians de 90 vai me dar 90 em radianos, passo esse resultado para o cosseno, e o resultado não dá exatamente zero, mas dá zero o suficiente, né? 6 vezes 10 a menos 17, ou seja, 17 casas, 17 zeros com 6, ponto algum, né? Com 612 lá no final. É um número pequeno o suficiente, que é zero para quase todas as aplicações. Tá? O fato de ele não dar zero, porque a matemática de números decimais é sempre um pouco imprecisa, ela tem uma precisão limitada. Então, essa precisão é de mais ou menos umas 16 casas decimais, varia um pouquinho. Por isso que ele não dá zero e por isso que o expoente é menos 17. Né? Ele acerta as primeiras 16 casas decimais do zero, são 16 zeros, e começa a errar lá no finalzinho. Tá? Porque ele tem aproximadamente 16 casas decimais de precisão. Bom, então a gente sabe usar funções que vieram do módulo math. Tem uma outra maneira que é bem parecida, e às vezes é uma questão de gosto, de usar o comando import, que é o seguinte: é simplesmente escrever import math, importa o módulo, e se eu fizer isso, eu tenho que começar a acessar as funções usando essa sintaxe. Ao invés de acessar a função cosseno diretamente, eu tenho que falar de qual cosseno eu estou falando. Estou falando do cosseno do módulo math. Então, eu preciso falar explicitamente o caminho completo da função. Isso aqui é como se fosse o endereço completo da função no Python. Tá? No módulo math, com o nome cosseno. Certo? Dá na mesma. Deixa eu apagar aqui. Se eu optar por essa escolha, eu preciso usar a notação do ponto. Tá? Ele não importa o cosseno magicamente para as variáveis globais do módulo. Tá? Então, essa é a maneira longa e a decisão entre escolher uma ou outra vai depender muito
estilo, contexto, enfim, quais funções você quer importar. Talvez se você quiser importar só uma, acho que vale mais a pena utilizar outra, para não ficar usando muito ponto. Enfim, mas é um pouco uma questão de tradução, de tradição. Tem alguns módulos que o pessoal gosta, favorece mais essa notação, tem alguns módulos que é mais comum importar as funções explicitamente, tem alguns módulos que fica muito a critério de quem usa, tá? Mas os dois funcionam da mesma maneira. Ainda tem uma versão intermediária, então essa versão aqui, digamos, facilita um pouco a importação, mas dificulta um pouco o uso de cada uma das funções que eu importo. Tem uma versão intermediária entre as duas, que é o seguinte: eu posso importar math e dar um apelido para math. Então, eu posso importar mathsm, por exemplo. Então, ao invés de chamar o módulo de math, eu vou usar o apelido que eu dei aqui, esse sm. M, no caso, é o apelido, poderia ser qualquer coisa. Geralmente, o apelido é mais curto que o nome do módulo. Faz muito sentido o contrário. Aí, quando a gente faz isso, se o Datalog colaborar, cadê? Ele executaria. Vamos lá. Olha a técnica, espero que tenha passado rápido na edição. Tá? Então, essa versão aqui permite eu importar um módulo sob um nome diferente do nome original. Geralmente um nome mais curto, para ficar mais fácil de digitar. Tá? E é justamente assim que a gente vai importar o matplotlib. Tá? Esse é o comando tradicional, que vocês vão ver em quase todas as documentações relacionadas ao matplotlib, que é a biblioteca de grafos que eu vou utilizar e mostrar para vocês como funciona agora. Então, matplotlib, plot, desculpa, import matplotlib.plyplot, splt. SPLT é como se fosse uma abreviação de plot em inglês. E aqui eu tenho várias funções. Se eu digitar um ponto depois de um módulo, o Datalore mostra uma lista de funções disponíveis. E a lista é imensa aqui, não faz sentido nenhum eu passar pela lista inteira. Eu não vou nem tentar discutir alguns nomes aleatórios aqui, porque são muitos. A principal função que a gente vai usar hoje é essa aqui, chamada plot. E ela cria um gráfico. No caso aqui, cria um gráfico vazio, que não é muito útil. Mas como que eu consigo melhorar isso aqui? Eu posso passar uma lista de x e de y, e ele vai criar um gráfico, como que chama? Montando uma linha com aquelas coordenadas x e as coordenadas y. Como que funciona isso? Vou criar os x e os y correspondentes. Então, vamos supor que os x sejam esses. Eu quero colocar pontos em 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o y eu vou calcular manualmente. Por enquanto, eu só copiei e colei, então isso dá uma linha reta. Mas vamos supor que seja uma coisa um pouquinho mais interessante. Imagina que y seja igual a x ao quadrado. Então, como que a gente faria? Se eu calcular manualmente, aqui fica 9, 16 e, por último, 25. Ele cria um gráfico de uma parábola, certo? Então, esse é o comando plot da biblioteca matplotlib. Em algumas situações, é necessário executar plt.show para ele mostrar o gráfico. No Datalore, geralmente esse show é implícito no final de cada célula, como se em cada célula, no final de cada célula, ele executasse o show, mas em algumas situações isso não acontece implicitamente e é necessário falar. Porque como que funciona a montagem de um gráfico? A gente pode passar várias linhas, que eu criei duas linhas iguais, então eu vou chamar de y1 e y2, elas compartilham o mesmo conjunto de x, pode ser? Então, uma nos seus quadrados e a outra, que tal, não sei, os cubos? 8, 27, aqui eu já estou com preguiça de calcular. E aqui seria y1 e y2. Posso passar duas linhas, por exemplo, e ele vai mostrar as duas linhas, ele automaticamente atribui uma cor diferente para cada linha. Eu também posso controlar alguns outros aspectos do gráfico. Eu vou mostrar só as opções mais comuns. Título, dá um título para o gráfico. X-label e Y-label são os títulos dos eixos, frases que ele mostra nos eixos. Tem algumas outras opções. Grid, liga a grade, liga ou desliga, né? Se passar grid falso, ele desligaria a grade, mas o padrão é desligar a grade. Enfim, tem muitos outros comandos que eu não quero mostrar todos para vocês, até porque eu nem sei todos, mas enfim. Essa lista é imensa, a gente pode ficar aqui durante horas e horas e horas se eu quisesse falar de todos os comandos, e só iria fundir a cabeça de vocês. Eu vou só
continuar falando, uma última opção importante aqui é o seguinte: o comando plot geralmente é chamado com x, a lista das coordenadas x como primeiro argumento, lista das coordenadas y como segundo argumento, e tem um terceiro argumento opcional, que é uma string, né, um texto, que dá dicas sobre estilo da linha e cor. Então, ele entende algumas cores padrão como um código de uma única letra. Então, eu tenho, por exemplo, B é blue, G é green, Y yellow, B é black, não, B já é blue, então K é black e R red, enfim, as principais cores em inglês ele entende pela primeira letra ou alguma outra letra escolhida aleatória, se a primeira já foi tomada por alguma outra cor. Então tem esse código aqui, R, por exemplo, se eu quiser uma linha vermelha pontilhada, eu uso R, e o segundo caractere é o estilo da linha. Eu posso omitir a cor também, tá? Posso passar só o estilo, se quiser. Tá, aqui é pontilhado, 2 pontinhos, o tracinho é uma linha normal, 2 tracinhos, a linha tracejada, Ozinho são os pontos sem a linha, eu posso misturar pontos e linhas, o Dzinho, tirar o O, são diamantes, né? São esses losangos, na verdade. Tem várias opções de estilos de linha, onde a gente pode compor, né, o estilo da linha, o estilo do ponto e a cor. Então é uma maneira bem compacta de como que chama, controlar todas essas variáveis. Apesar de compacta, é um pouco chata de entender. Se você olha isso aqui no código, não está muito claro o que está acontecendo. Fácil de digitar, não tão fácil de ler, certo? Então é isso, tem várias opções que eu não vou entrar em detalhes, vocês podem sempre buscar no Google, Stack Overflow, etc. Então dá para controlar a transparência das linhas, a espessura, tem vários outros tipos de estilos de gráficos, por exemplo, tem gráfico de histograma, gráfico de pontos, gráficos de imagens, de curvas de nível, gráfico 3D, gráfico animado, tem tudo isso nessa biblioteca. É um mundo enorme para explorar. Essas são as opções básicas. Aí eu vou, né, mostrando esse conhecimento aqui que eu passei para vocês. Eu quero fazer um desenho de um círculo e já lanço o desafio para vocês para desenhar uma carinha feliz. Então, qual que vai ser minha estratégia aqui? Eu tenho que criar as coordenadas x e y do círculo. Eu poderia criar manualmente, mas isso vai dar muito trabalho e provavelmente eu não vou conseguir controlar a resolução desse círculo muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu quero criar com código. Então, eu vou criar... A ideia aqui é criar vários pontos. Eu vou salvar o número de pontos nessa variável n. Vamos começar com 100. Depois eu troco o número de pontos para ficar, enfim, com a suavidade que eu achar interessante, né? Vamos começar com 100 pontos, que eu acho que é mais que o suficiente. Então, a estratégia aqui é criar vários ângulos, né? Então, eu vou dividir todos os ângulos. E aqui eu vou trocar o meu import. Eu vou fazer daquele jeito antigo que eu mostrei. From math, import. Cosseno, seno e radians. Tá? Então, eu tenho 100 pontos. E eu quero criar dentro do intervalo de 0 a 2π, se eu estiver pensando em radianos, ou de 0 a 360, pensando em graus, eu quero dividir esse intervalo em 100 pontos. Tá? Então, qual vai ser o intervalo ou a variação de cada valor? Eu vou chamar essa variação de delta. 360 dividido por n. Certo? E agora, o que a gente vai fazer? Vou começar com uma lista vazia de x, dos vários x, uma lista vazia de y. Eu quero imprimir só um gráfico. Tá, então, a Datalog tá difícil. Eu tenho essas listas vazias, ele deveria mostrar um gráfico vazio. Vou esperar um pouquinho para ver se o Datalog volta. Enquanto isso, eu continuo com o código. Ele não atualizou o gráfico ainda, ele está com essa mensagem de erro. Então, eu crio as listas vazias e eu vou andar 100 vezes. Vou chamar aqui brain n, range n. Em cada uma dessas vezes, eu vou acrescentar um elemento novo nessas listas. E qual que vai ser esse elemento novo? Qual que vai ser o valor de x e de y? O valor de x seria o raio do círculo, cosseno de um ângulo, e o valor de y seria raio seno de um ângulo. Agora tem um problema aqui, porque eu preciso calcular o ângulo associado a cada passo e eu preciso fornecer um raio. O raio eu tenho que inventar. Digamos que meu círculo tem raio 5, e o ângulo eu calculo um ângulo diferente para cada passo. Então, tem algumas opções. Eu posso começar com um ângulo 0 e a cada passo eu incremento delta, ou eu posso calcular já diretamente o ângulo
como sendo o número do passo vezes o próprio delta. Tá? Então ele vai começar com o ângulo zero, vai até o final, até o último ângulo para formar esses 360 graus. Tá? Com isso aqui eu deveria ter um círculo, tá? Mas eu ainda não acrescentei o x e o y às listas, desculpa. Tá? Então vamos comentar esse código, só para ficar mais fácil de entender. Tá? Então está aqui comentadinho, só preciso mandar o Datalog reiniciar. E vamos ver se agora ele calcula. Não foi exatamente o que eu queria. Ficou mais legal do que eu queria, mas enfim, vamos, eu quero. Eu já sei onde está o erro. Eu quero um círculo, nada, sem nenhuma emoção aqui no meio. Círculo normal. O problema aqui é que eu esqueci de fazer a conversão para radiano. Tá? O ângulo, na verdade, seria converter esse delta para radianos. Agora eu tenho o círculo, ficou bem menos legal do que aquela versão. Notem que tem um buraquinho aqui. Qual que é o motivo desse buraquinho? Vou tentar desenhar aqui. Imagina que você tem uma reta, opa, que vai do início até o final. Ele vai querer executar esse código. E eu quero dividir em vários pedacinhos, né? Por exemplo, quero dividir em 3 pedaços. O jeito que eu estava fazendo era o seguinte: eu pegava o tamanho inteiro do intervalo, que era 360 graus, e dividi por n. Queria n divisões. Tá? Então ficou aqui n 3 divisões nesse caso aqui. Acho que aqui elas ficam iguais. E o jeito que a gente está calculando aqui é o seguinte: eu estou andando n iterações, então eu começo na primeira, aqui na primeira posição, que seria, né, o índice zero vezes o tamanho de cada intervalo. Aqui nesse caso o intervalo tem 5 posições. Então fica 5 vezes zero, continuo no índice zero, que é o da primeira posição. Eu vou andar 3 vezes. Se eu estou andando, né, eu divido o intervalo em 3, eu faço um laço em cima de n, eu vou andar 3 vezes. Eu vou para essa posição depois para essa. E nunca chego na posição final. Então tem duas alternativas. A gente pode, se n controlar o número de intervalos, para percorrer o intervalo de 0 a 360, incluindo os dois finais, eu preciso andar em n mais 1. Tá? Com 100 pontos, esse erro fica sutil. Com 10, não só o círculo fica bem ruim, mas o erro fica bem grotesco. Né? Então, com 10 é bom para apitar o erro e a gente saber que o código não estava 100% correto, mas coloca um valor maior para suavizar o círculo, vão ter vários pontos no meio, e agora está o nosso círculo bonitinho. Tá? Notem o seguinte: o Matplotlib controla a escala dos gráficos de forma meio automática. Não é como que era? A gente pode usar esse comando aqui, plt.axis equal, para forçar uma escala igual nos dois eixos. E isso faz com que aquele y que ele estava mostrando como uma elipse, um oval, ele era um oval falso, né? Se a gente olhar a variação nas coordenadas, é igual nas duas coordenadas, mas ele mostrava o gráfico distorcido, achatado. Porque na matemática quase sempre é mais útil controlar a escala de cada eixo independentemente. Mas nesse caso, para fazer desenhos, normalmente a gente quer fixar a escala, e agora o círculo vira um círculo de verdade. E com isso eu termino. Vamos ver se vocês conseguem colocar uma carinha feliz e 2 círculozinhos aqui no meio. Até mais. Abraço.